Esse é o 19º dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi. Queda e Salvação. Prefácio. Este livro foi iniciado no inverno de 1959. Em julho desse ano, fui convidado a proferir uma conferência em São Paulo e logo comecei a tomar notas, mas elas foram rapidamente aumentando até que compreendi tratar-se da recepção de um novo volume, que agora estamos apresentando aqui. Era de fato um caudal de ideias novas que estava chegando. Outra coisa não restava senão me apressar em registrar tudo por escrito antes que elas desaparecessem. Assim, de um trabalho febril, executado quase todo durante a noite, nasceu este livro. Eu havia sido pego desprevenido pela inspiração. Ao invés de uma palestra, o resultado foi um livro. Sem ter planejado nada de antemão, nasceu um trabalho ordenado segundo um plano lógico e unitário. A primeira ideia que surgiu em minha mente foi a visão sintética do esquema da figura apresentada neste livro, na sua forma mais simples, constituída pelo eixo central XY e os dois triângulos invertidos, um positivo, vermelho, e o outro negativo, verde. No entanto, à medida que observava essa visão, ela ia cada vez mais se enriquecendo de pormenores, apresentando sempre novos problemas que exigiam soluções, as quais chegavam assim que a minha curiosidade de saber formulava novas perguntas. Parecia que eu estava seguindo uma lógica pré-existente ao longo de um caminho já traçado. Não me restava outra alternativa senão admitir que se tratava de uma verdade completamente pronta antes mesmo de eu conhecê-la, a qual ia pouco a pouco apenas descobrindo-se aos meus olhos. Mais exatamente, a técnica receptiva deste volume, registrado em português, foi composta de 3 fases. Primeira, uma rápida compilação por escrito à mão, registrando em suas linhas gerais o conjunto de toda a concepção, com uma visão sintética do esquema geral do trabalho. Segunda, nova leitura do texto inicial, observando atentamente a visão nos seus pormenores, controlando a exatidão da primeira percepção e a ampliando agora em todos os seus aspectos. Terceira, transcrição à máquina deste segundo rascunho, onde se realizou, com a segunda leitura, a tradução da visão em palavras, cuidando-se da língua, melhorando-se a forma e focalizando-se com mais exatidão cada expressão particular, para controlar e ter certeza que a palavra correspondesse à visão. Assim, o trabalho se desenvolveu indo do geral para o particular, do conjunto para os pormenores, primeiro em forma de síntese e depois de análise. Para me apoderar completamente da visão e dominá-la em todos os seus aspectos, tive de me aproximar progressivamente dela através de 3 degraus sucessivos de observação. Primeiro, uma leitura panorâmica, de longe, que se poderia chamar de visão telescópica. Segundo, uma leitura comum, mais de perto, a uma distância normal, que se poderia chamar de visão a olho nu. Terceiro, uma leitura minuciosa, a curtíssima distância, que se poderia chamar de visão microscópica. Assim nasceu este volume, como consequência das teorias expostas nos volumes A Grande Síntese, Deus e o Universo e O Sistema. Cada um deles, como também o presente, é a continuação lógica do precedente. Quando acabo de escrever um livro, tenho a impressão de ter esgotado todo o assunto
havendo dito a última palavra a seu respeito. Mas depois, apercebo-me que tudo vai continuando e que aquela última palavra é só a primeira de um novo livro. Quando chegar ao fim deste volume, também terei a impressão de ter esvaziado o depósito do meu conhecimento a respeito do tema tratado. Entretanto, verificarei depois que o ponto atingido, mesmo parecendo ser de chegada, é de fato o ponto de partida do volume seguinte, e assim por diante. Na lógica do pensamento que fui registrando naqueles livros, o presente trabalho representa a fase do controle experimental e das aplicações práticas daquelas teorias, para ver se a realidade dos fatos corresponde aos princípios gerais nelas afirmados. Assim, tudo vai sendo controlado racionalmente. E fazer isso é um dever. Quem prega uma teoria aos outros é ele mesmo o maior responsável pelas afirmações feitas, porque deve possuir a certeza e a garantia da verdade pregada. Quem ensina não pode simplesmente acreditar cegamente nas teorias que afirmam os outros, mas deve controlar cada passo para se certificar que não está sustentando fantasias, mas sim verdades. Ele tem de conhecer e oferecer as provas concretas, submetendo tudo ao teste da experimentação. Deve observar as consequências das teorias, entrar nos seus pormenores e comparar seus resultados com a realidade dos fatos, estando sempre pronto a repudiar o que não resiste a esse exame, aceitando qualquer objeção e resolvendo toda dificuldade para que tudo se torne claro, lógico e demonstrável. Chegando hoje a este ponto, podemos compreender a lógica do desenvolvimento do pensamento que nos conduziu até este volume, Queda e Salvação. O volume O Sistema havia completado a visão dos volumes, a grande síntese e Deus e Universo. Porém, os choques dos primeiros anos brasileiros chamaram a minha atenção para o mundo terreno da realidade biológica. Eis então que tive de olhar de outro ângulo, não mais voltado para o céu, e sim para a terra. Depois de ter estudado e resolvido o problema da criação e das primeiras origens, foi necessário estudar e resolver o problema da sobrevivência do homem evangélico no inferno terrestre, do evoluído em contato com as ferozes leis da animalidade humana. Essa foi a origem de onde nasceram os dois livros, A Grande Batalha e Evolução e Evangelho. Tudo isto nos levou então ao problema da conduta humana em geral, surgindo assim a necessidade de resolvê-lo. Após o desenvolvimento realizado nos livros Deus e o Universo e o Sistema, o assunto tratado foi se ampliando sempre mais nos seus aspectos humanos, de natureza terrena e prática. Nasceram assim mais dois livros, A Lei de Deus e Queda e Salvação. Eles representam dois graus diferentes de aproximação do problema da conduta humana ou da ética. No volume A Lei de Deus, o assunto foi tratado de modo geral, acessível, prático, mais próximo à compreensão do homem comum e de sua vida de cada dia, porque esta era a forma mais adaptada para palestras no rádio. No presente volume, Queda e Salvação, o mesmo assunto foi ampliado e aprofundado em relação a outros pontos de referência, não mais em função das necessidades e vantagens imediatas da vida humana atual, mas sim em função dos princípios universais fundamentais e da salvação do ser no plano geral da criação. É assim que o presente volume,
pode ser considerado como uma ampliação do volume A Lei de Deus, tratando ambos do mesmo assunto, mas em formas diferentes, como já foi mencionado anteriormente. Eis o fio que, de um polo ao outro do conhecimento, liga estes livros num único desenvolvimento lógico, segundo um pensamento unitário que vai sempre continuando e se renovando. Podemos assim compreender qual foi o caminho que nos levou até queda e salvação. Neste volume, não se trata mais, como no precedente, A Lei de Deus, de considerações a respeito da conduta humana, mas sim da construção de uma verdadeira ética racional, que, em vez de ser fruto dos impulsos do subconsciente da maioria e das interpretações das vagas afirmações das revelações religiosas, é o resultado positivo de uma lógica científica e, por isso, tem valor real e universal, constituindo um produto das leis da vida, verdadeiras para todos, independente do tempo, da raça e da religião de cada um. O escopo da presente obra é formular e afirmar esta nova ética como uma norma de conduta mais inteligente e adiantada para os evoluídos de amanhã. Infelizmente, a ética atual, na sua tentativa de disciplinar os baixos instintos da cobiça, do sexo e da luta para vencer, representa mais um desabafo dos impulsos primordiais da vida do que uma regra para o indivíduo se coordenar em função de finalidades superiores no seio de uma unidade orgânica, futuro estado da humanidade. Neste livro, nós, apelando ao sentido prático que todos possuem e a um cálculo utilitário compreendido por todos, queremos demonstrar o quão mais vantajoso seria praticar uma regra de vida mais civilizada, menos primitiva e menos feroz. Com isto, buscamos possibilitar, em paralelo ao mundo atual, que se tornou mais poderoso pela ciência, o surgimento de outro, melhor pela inteligência e pela bondade. As gerações atuais talvez não compreendam isto, mas nosso objetivo é atingir as futuras gerações, mais aptas à compreensão, porque, tendo sido selecionadas no próximo expurgo terrestre, estarão amadurecidas